Abra sua Bíblia comigo. A primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 17. Primeira carta de João, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Pastor Eliseu iria pregar à noite, mas como já foi informado, então estarei à noite dando continuidade à epístola de Paulo aos Coríntios, a continuidade do capítulo 6. Se você ama as Escrituras, vem à noite também, irmão. Tem sido muito gostoso. Versículo 15 ao 17 do capítulo 2 da primeira carta de João assim nos diz: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Feche seus olhos por um breve instante. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã. A palavra é tua, o povo é teu, Senhor. Cada alma sentada essa manhã pertence a ti. Desde a menor criança ao mais sábio homem desta igreja pertence ao Senhor. Por isso precisamos ouvir a tua voz. Eu faço minhas as palavras de João Batista, quando dizia: importa que ele cresça e que eu diminua. Senhor, eu seja apenas canal, instrumentos nas mãos do Redentor, para que a tua igreja seja edificada nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é a primeira carta de João. Não há dúvidas, mas há consenso em todos os teólogos, bem como os pais da igreja, de que esse João é o apóstolo. E aqui eu não vou entrar nessa questão de é ou não é. É o apóstolo João. Em muitas cartas, entre os pais da igreja, eles afirmavam categoricamente que esse é João, o apóstolo conhecido como o apóstolo do amor. Essa carta foi direcionada aos crentes. Não sabemos exatamente a região, mas alguns dizem que esses crentes eram de alguma igreja na província da Ásia. O certo é que essa carta, não somente ela, mas as outras, não é em si um tratado teológico. Quando você olha para a epístola ou a carta de João, você percebe que João está colocando a teologia na prática. Quando você volta os seus olhos para o Evangelho de Jesus Cristo narrado por João, você vê um conteúdo teológico sistemático, dividido de forma fantástica, profunda. Ele trata de algo muito perigoso. Ele está tratando os crentes daquela igreja. E ainda aqui você vai perceber claramente que ele continua combatendo uma heresia perigosa da igreja do primeiro século. Quando você olha o Evangelho de Jesus narrado por João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12, aonde João, diferentemente dos demais, diferente de Mateus, de Marcos, diferente de Lucas, que fala sobre a questão da ordem genealógica de Jesus, João
faz questão de iniciar o evangelho falando quem Jesus Cristo é. O objetivo, a intenção de João é mostrar para os crentes daquela igreja, da comunidade conhecida posteriormente como comunidade joanina, de que Jesus Cristo não era apenas um profeta, ou apenas um ser humano nascido de uma mulher, que não houve divisão na cruz entre o Cristo carnal e o Cristo espiritual. Pelo contrário, João faz questão de mostrar que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Ele faz questão de mostrar que o povo que estava em trevas, trazendo à tona o texto de Isaías, quando fala que o povo que habitava em trevas agora viu grande luz. João combate a heresia do gnosticismo. E aqui no capítulo 1 da primeira carta de João, nós vamos ver exatamente isso. Do verso 1 ao verso 4, João tratando, ainda que de forma teológica, embora a carta não tenha um conteúdo teológico, mas uma teologia na prática, mas o versículo 1 ao 4 é teologia pura. Ele faz questão de mostrar que aquele que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunhos e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. João mostrando categoricamente que o Filho de Deus também é Deus e que existia desde o princípio de todas as coisas. Interessante, irmãos, é que quando você olha para a estrutura da carta de João, você vai perceber pelo menos uma divisão. E essa divisão ela se dá em 3 partes. João está tratando acerca, na realidade está tratando os irmãos acerca de 2 coisas, na realidade de 3 coisas, de 3 critérios importantes. Primeiro critério, João trata a respeito do cristianismo moral, do teste acerca do cristianismo social e do teste acerca do cristianismo doutrinário. Essa é a epístola, ou a carta, na realidade, a carta de João. Amém? Volte seus olhos novamente para o versículo 15 ao verso 17 do capítulo 2 que nós lemos agora. Primeiro, versículo 15 nos diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. João começa essa parte do capítulo 2 com uma advertência. Se você voltar os seus olhos para o versículo 5 do capítulo 1, os versos 1 do capítulo 2, o verso 7 do capítulo 2 e o verso 12 do capítulo 2, você percebe claramente aquele apóstolo do amor, aquele apóstolo que é, de certa forma, doutrinário, sistemático, profundo e também amoroso, chamando a igreja, ou os crentes daquela igreja de filhinhos, falando acerca da luz, falando acerca do evangelho, acerca da confissão de pecados e do perdão na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 7, ele diz assim: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram
Versículo 12, ele diz: filhinhos, escreva a vocês. Versículo 14, de novo, ele se direciona à igreja como chamando eles de filhinhos. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem ao Pai. E como João ama essa igreja? No final do versículo 14, ele diz assim: jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Quando chegamos no versículo 15, o tom muda. João usa uma expressão de advertência. Agapa de tom com a mão. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. João sai do encorajamento para a advertência. Ele encoraja os crentes e a igreja em relação a Deus. Ele chama essa igreja e os considera como filhos. Ele lembra a igreja que eles venceram o maligno, mas aqui ele muda a expressão: não amem o mundo. Como que um pai advertindo aos seus filhos, dizendo: não se envolva com determinadas coisas. Não é assim que seu pai dizia quando você era menor e ainda diz quando você ainda casou? Não se envolva com isso, não faça isso, lhe dando claras advertências. Interessante, irmãos, é que essa expressão é muito forte. Não amem o mundo. A palavra cosmos aqui, diferentemente das outras, significa sistema. E essa palavra, ela traz consigo alguns significados importantes, tais como um sistema harmonioso, ornamentado. Veja que é exatamente esse tipo de sistema, ornamentado, harmonioso, que de harmonioso e ornamentado não tem nada, porque esse sistema é o sistema de Satanás. Esse sistema ornamentado foi ornamentado por ele, porque esse sistema traz consigo falsos valores, falsos deuses, se opõe a todo o sistema divino, se opõe a tudo aquilo que Deus fala, a tudo aquilo que Deus diz que é bom. E esse sistema está pronto, esse sistema chama a atenção, esse sistema cativa o homem, cativa a mulher, esse sistema é gostoso aos olhos dos jovens. Ele está dizendo: não amem o mundo, não amem esse sistema. Ele é oposto a Deus, ele se opõe às verdades do Evangelho. Ele se opõe à cruz, ele se opõe a Cristo, ele se opõe ao Espírito Santo. Veja, irmãos, você há de lembrar que Jesus Cristo disse claramente que o diabo é o príncipe deste. E ele tem uma organização má, que seduz pessoas, que seduz nações, que tem seduzido tribos, que tem chamado gente, que tem cooptado por meio desse orquestramento falso, que por meio das suas fake news tem movimentado o coração de muita gente para se opor a Deus sem nem perceber. Alguém já disse que tudo aquilo que não foi redimido por Cristo luta contra Ele e a sua palavra, logo são inimigos de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. O que é que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2? Que nós não devemos nos conformar com este século. Nós temos nos conformado. Não amem o mundo. E por que eu não devo amar o mundo?
Entenda, não é mundo como criação, é um mundo como sistema de Satanás. E João dá a resposta: nós não devemos amar o mundo. Acompanhe comigo aqui o versículo 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra cabal. É como se João estivesse dizendo: não dá para servir a dois senhores. Ou, se alguém ama o mundo, significa claramente que essa pessoa ainda não foi alcançada pelo Evangelho e não foi redimido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Não dá para amar o mundo. Se eu pertenço à igreja do Deus vivo, o baluarte da verdade, se eu pertenço a Cristo e fui chamado pelo seu Evangelho, eu devo me opor a tudo aquilo que se opõe a Deus. Se eu não me oponho a tudo aquilo que se opõe ao Evangelho, à verdade do Evangelho, a Cristo Jesus, a Trindade Santa, significa que há algo errado na minha vida. Ou eu não sou crente, ou eu estou servindo a dois senhores. Interessante é que essa expressão é mais forte ainda. E por que ela é mais forte? Porque ela retrata a inimizade do mundo contra Deus. O que é que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2? Você lembra? Quando ele diz assim: nós estávamos mortos em delitos e pecados. E aí ele diz uma série de coisas que aquela pessoa que está morta em delitos e pecado faz, servindo ao Deus deste século, servindo a sua carne, se animando com essas coisas, seu pensamento é cativo a esse sistema satânico. Mas quando o amor do Pai está em mim, significa que eu fui reconciliado com Deus. Significa que eu, como alguém que foi reconciliado por Deus, não devo amar este mundo e devo seguir a minha vida no Evangelho da verdade de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a grande verdade. Esse mundo, como sistema de Satanás, se opondo ao reino de Deus, tem atraído muita gente, e muita gente tem servido a dois senhores. E quando é que eu sei que o amor do Pai está em mim? Capítulo 1, até o final do versículo 14 do capítulo 2, fala o seguinte: alguém aonde o amor do Pai está, alguém que não está mais em trevas, mas está em luz. Alguém que não é mais servo do pecado, mas foi purificado do pecado. Alguém que tem comunhão com Deus, com os santos, ou seja, que tem comunhão uns com os outros. Essa é a pessoa aonde está o amor do Pai. Gente que não serve mais o pecado, gente que foi purificado deste pecado, gente que agora não serve mais a outros deuses. Amém? Versículo 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João fala aqui sobre 3 deuses, ou 3 ídolos. E me permita, antes de entrar propriamente no versículo, explicar algo acerca de idolatria que é muito importante. Embora já tenha falado nesse púlpito algumas vezes. Primeiro, é importante sempre lembrar que ídolo é tudo aquilo que requer de mim uma adoração, que me tira a adoração divina, que faz com que eu me prostre diante, não de imagens de escultura, mas de desejos, de vontades, de coisas que estão relacionadas aos olhos, à carne e à soberba da vida. Essa idolatria
ela está dentro de nossos corações. Altares erguidos que servem a ídolos estranhos. Todo ídolo estranho nos separa de Deus. Eles são poderosos, são antigos, e além de serem poderosos e antigos, eles não são pecado em si, mas nos levam a pecar e a nos afastar de Deus. Veja, irmãos, ele fala sobre 3 coisas: desejo da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. E essas expressões parecem ser novas, mas na realidade elas não são. João não está falando de algo novo. João está trazendo à tona algo no Antigo Testamento. João está nos falando acerca de Mateus capítulo 4. João está nos mostrando que o mesmo Deus, ou os deuses, sempre tem tentado o povo de Deus para que o povo sirva com idolatria. Eu trouxe um quadro para você entender mais ou menos o que eu estou dizendo. Eu vou pedir para os meninos aí colocarem, volte seus olhos agora para lá. É um quadro comparativo para você entender exatamente isso. Nós estamos em João capítulo 2, 15 e 16, especificamente agora no verso 16, ok? E aí quando você olha desejos dos olhos, compare com Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, em especial o versículo 6. Quando ela viu que aquilo era o que? Agradável aos seus olhos. O desejo dos olhos é tudo aquilo que nos ataca de fora para dentro. Tudo aquilo que nos ataca de fora para dentro. E há alguns possíveis ídolos aí. Por exemplo, aparências, bens materiais, pessoas, amigos e etc. Segundo, desejos da carne. É aquilo que nos ataca de dentro para fora. Comparado a Gênesis, voltando aqui, irmãos, voltando lá para o primeiro quadro, lá os olhos. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Versículo 6 diz assim, que Jesus foi levado para o pináculo do templo e disse o quê? O que foi dito a ele? Atira-te aqui, para baixo. Gênesis 3, 1, 7 ainda, desejo da carne, aquilo que nos ataca de dentro para fora, e viu que era boa para comer. Mateus 4, 1 a 11, transforma essas pedras em pães. Possíveis ídolos, comida, esportes, sexos, conforto, alegria e outras coisas. Soberba da vida. Tudo aquilo, aquele ídolo que quer poder, ou na realidade você acha que vai ter poder, sucesso, respeito e outras coisas. Lá no Éden, era desejável para dar o quê? Entendimento. Mateus, ajoelha e te darei todos os reinos desta terra. Veja, irmãos, como as tentações e os ídolos, eles não são coisas novas. Os deuses, ou Deus deste século, príncipe deste século, sempre tem tentado as pessoas com o mesmo tipo de tentação. E João está mostrando isso de forma muito clara. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, é a soberba da vida. Interessante é que essa palavra soberba da vida, que no grego significa, a palavra no grego significa a lazoneia, que traz uma ideia de alguém que é fanfarrão,
ou uma pessoa presunçosa, um ímpio e uma pessoa ímpia vazia, que confia nas estabilidades das coisas terrenas. Alguém soberbo, alguém que gosta de vanglória, alguém que gosta de ostentar. Um pretensioso. Diz também que aquele que fala de algo que tem, que é, quando na realidade não é coisa nenhuma e não tem nada na vida. Conta essa história de que um grego usou essa palavra lazoneia para demonstrar um homem que conversava com donos de barco, de frotas de navios, sem que tivesse um naviozinho sequer. Alguém que dizia que era, que na realidade não era coisa nenhuma. Deuses, ídolos. João faz essa distinção, ele nos mostra esses 3 possíveis ídolos, essa tentação antiga. E aí, versículo 17, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João fala da relação entre aquilo que é transitório e aquilo que é eterno. Aquilo que é passageiro e aquilo que de fato vale a pena viver. A nossa vida, irmãos, nós temos que ter em mente algo, em nossa mente algo muito profundo. Nós somos forasteiros, peregrinos em terra estranha. Não vale a pena servir a outros deuses, quando na realidade, o nosso Deus, a quem devemos adorar, honrar, exaltá-lo, nos dá algo não transitório, mas eterno, e nos deu a nossa salvação em Cristo Jesus. Queridos, dentre todas essas coisas que eu falei, primeiro, por que João fala de forma veemente acerca de amar o mundo, ídolos e aquilo que é transitório e aquilo que é eterno? Eu queria trazer algumas aplicações rápidas aos nossos corações. Primeira aplicação, a palavra de Deus, ela continua viva, por isso ela ainda nos adverte acerca do sistema deste mundo a qual vivemos. Meus irmãos, nós não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Lembre-se que essa palavra sistema, ela tem a ver com o sistema de Satanás, ou tudo aquilo que se opõe à verdade do Evangelho, tudo aquilo que se opõe a Deus. E se somos servos de Deus, aonde o amor do Pai está em nossos corações, tudo aquilo que não é da vontade de Deus, nós devemos também odiar. Nós devemos fazer como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus chega para a igreja de Éfeso e diz assim: eu sei que vocês odeiam aquilo que eu também odeio, a saber, os nicolaítas. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis, as coisas estão se afunilando cada vez mais, e mais do que nunca, diante desse sistema maldoso, pecaminoso, aonde o alvo é o meu coração e o seu coração, aonde o alvo é a minha adoração e a sua adoração, aonde o alvo é a minha família e a sua família, nós devemos mais do que nunca firmar os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo e dizer não para tudo aquilo que a Bíblia diz também. E amar aquilo que Deus ama. E odiar aquilo que Ele odeia. Meus irmãos, como nós temos vivido dias difíceis, eu não sei se você percebe isso. No mais simples aplicativo, num filme que deveria ser voltado a crianças, numa simples manifestação de palavras, como nós temos nos moldado e nos conformado com este mundo.
como o nosso coração tem se enamorado com esse sistema. A palavra de Cristo permanece viva e ela está nos dizendo que nós não devemos amar este mundo, nem as coisas que nele há. Volte os seus olhos para Jesus Cristo e para a sua palavra. Ela, como nossa única regra de fé e prática, com os nossos símbolos de fé, nos dizem claramente como nós devemos nos comportar de forma bíblica, cristã e ética. Ame a Deus, porque o amor do Pai já está em seus corações e está no meu coração. Cristo habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Não servimos mais a um Senhor chamado pecado, servimos a Deus. Ele nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Andamos na luz, porque Ele é a luz. Por isso nós não estamos mais em trevas. Segunda aplicação, irmãos. Retire os ídolos do seu coração. Ou retiremos os ídolos dos nossos corações. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede desse sistema. E como o nosso coração está cheio de ídolos, lembre-se que eu falei agora há pouco, o alvo é o meu coração e o seu coração, a minha mente, a sua mente, a minha família, a sua família. E nós temos servido a tantos deuses. Alguém já disse que o nosso coração é uma fábrica de criar ídolos. E esses ídolos têm que sair do nosso coração. E aonde eu encontro esperança para quebrar esses ídolos, derrubar o altar do meu coração? Na palavra de Deus. A palavra de Deus, lá no Salmo 51:10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Como tem gente, irmãos, aonde o sexo é o seu ídolo, o dinheiro é o seu ídolo, o trabalho é o seu ídolo, a esposa é o seu ídolo, o esposo é o seu ídolo, os filhos são os seus ídolos, a igreja é o seu ídolo. Como nós temos ídolos em nossos corações. Talvez por causa da soberba da vida, querendo poder, dinheiro, posição, querendo ser reconhecido. E para ser reconhecido nós temos que tirarmos o evangelho do coração para ganharmos os aplausos desse mundo. Um crente sempre vai ser denunciado, ele sempre se denunciará. Porque um salvo, um remido, alguém que foi alcançado pela cruz, alguém em que a justiça de Deus, por meio do Filho, foi aplicada a ele, em qualquer lugar que ele estiver, vão saber que ele é crente. Vão saber que ele é crente. E sabe de uma coisa, irmãos? Quando você olha para a igreja lá em Atos dos Apóstolos, quando você olha para a igreja do 1º ao 3º século, nenhum crente se associava ao governo, se associava ao sistema para ganhar posição e status. Eles preferiam ir para a arena e morrer. E como é o evangelho hoje, irmãos? Gente querendo posição, se associando a tudo e a todos. Gente querendo ganhar fama, se associando a tudo e a todos. Esses programas da vida, ídolos, né? Não me lembro aqui de outros. Esses programas aí, de repente você via um crente. E aí começava a se associar com tudo e com todos para ganhar fama, para ganhar status, para ganhar aquilo que ele nunca teve na vida. Mas o status do crente é a cruz.
A alegria do crente é a cruz. Irmãos, não ache você que tem hora que eu também não quero status que eu quero. Quem vos fala aqui é um homem como qualquer outro que está aí. Que por muitas vezes o coração foi tentado para se associar a tudo e a todos para ganhar status, visibilidade. Isso é o evangelho de Jesus. Faz com que o crente volte. Meus irmãos, Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: purifiquem os vossos corações, cheguem a Deus e purifiquem os vossos corações. Se o alvo da idolatria, se o alvo dos ídolos são os nossos corações, o alvo do evangelho, o alvo do Espírito Santo também é o meu coração e o seu coração. Purifiquemos os nossos corações, nos chegando a Deus. Guarda o teu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Não existe só esses ídolos de poder, de visibilidade. Existe também ídolos que são agradáveis aos nossos olhos, bom para comer. Quantas pessoas nesse mundo aí afora não são servos da academia, servos do trabalho, servos da estrutura da igreja. Nós precisamos, irmãos, pedir ao Espírito Santo que trate os nossos corações. Essa é a grande verdade. Trata, Senhor, os nossos corações. Por último, no que nós temos pensado, naquilo que é transitório, passageiro, ou naquilo que é eterno, naquilo que é divino, naquilo que é santo. O mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui é só uma passagem transitória, mas o que nos espera é a glória eterna, de lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que maravilha sabermos que um dia nós vamos escutar o Mestre chamar a mim e a você pelo nome. Nosso corpo fica aqui, mas a nossa alma estará em gozo eterno. Vale a pena pensar no céu. Amém? Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.